Olá pessoal, então nós vamos tratar agora do movimento plano de corpos rígidos sob o tratamento dos métodos de energia e quantidade de movimento. Esse assunto está contido no capítulo 17 do nosso livro-texto e nós vamos trabalhar aqui até nessa aula agora a parte de energia. Então, para isso, naturalmente, nós vamos tratar aí, vamos relembrar o princípio do trabalho energia, conversão de trabalho em energia e vice-versa. Nós vamos enfatizar isso no contexto dos corpos rígidos, ou seja, explicitar como é que acontece o trabalho, né, de uma força sobre um corpo rígido que age sobre um corpo rígido. Tem naturalmente nuances que não se aplicam à parte de partículas, né? E nós vamos naturalmente fazer a parte que permite o uso dessa técnica, que é a conservação da energia mecânica, ou seja, tratar das situações onde acontece a conservação da energia. Eu ponho mecânica, o livro não chega a pôr, na verdade o livro não distribui dessa forma, mas essa é a forma que eu vejo como a mais sintética e a mais prática de nós listarmos o conjunto de assuntos que nós vamos trabalhar. Ok? Bom, então vamos a isso, né? Nós vamos primeiro lembrar o que é o teorema do trabalho-energia, naturalmente, é por aí que começa toda esse é o princípio, e você já deve lembrar naturalmente como era a parte de conservação de energia para partículas, e agora nós vamos apresentá-la para tratar de corpos rígidos, né? Então, antes de qualquer coisa, fazendo aí um lembrete do princípio trabalho-energia, né? Nós já demonstramos isso aí lá para os pontos materiais, então isso aqui vai ser uma recapitulação, uma recuperação daquele conteúdo, daquele conceito, só que agora a gente vai aplicar os corpos rígidos, né? Então a gente lembra que o que significava o trabalho. Bom, o trabalho era aquilo que num sistema físico, quando havia uma certa energia cinética T, ao aplicar-se o trabalho, ou seja, ao haver a aplicação do trabalho a partir de uma força, seja ela qual fosse, de um ponto 1 até um ponto 2, esse corpo, nesse determinado sistema, passava a ter uma energia cinética diferente do início. Então, se aqui era um ponto 1, aqui no ponto 2 ela teria outra energia cinética. É como algo que está se deslocando vagarosamente, você vai lá e dá um empurrão e passa a se deslocar mais rápido, né? Trabalha energia. Bom, naturalmente que isso aqui para um ponto material era de aplicação imediata, não precisava de nenhuma outra análise, porque as dimensões não importavam. A única coisa que importava eram essas quantidades, né? Agora, como é que é o trabalho, ou seja, esse termo aqui, de uma força num corpo rígido, tá? Então, quais seriam as particularidades da situação em que uma força agindo sobre um corpo rígido? Vou abreviar assim a partir de agora, estou avisando e a gente economiza tempo. A situação que eu imaginei lá no livro, vocês vão ter uma outra figura
que seria equivalente à figura 17.1. Mas eu aqui vou tratar de uma outra forma, porque eu acho mais produtivo. Suponha que a gente tenha, por exemplo, uma barra, por exemplo, uma borracha qualquer, que vai ser submetida à ação de uma força. Então está lá a minha borracha, que vai sofrer a ação de uma força. Ela a princípio é um corpo rígido. Eu vou aplicar uma força sobre essa borracha. Eu vou colocar aqui uma ilustração que tem a intenção de parecer em 3 dimensões. E esse aqui seria o ponto A dessa borracha. Naturalmente, ela sendo um corpo extenso, né, ela tem inúmeros pontos, entre eles o ponto B. Eu só caracterizei esse ponto B para dizer que se ela tiver um movimento plano geral e vá parar eventualmente naquele ponto, onde eu estou desenhando ela aqui novamente, né? E lá vão estar os pontos A e B novamente, é a mesma borracha. Agora, suponhamos que ao longo desse caminho, essa borracha, por não ser um corpo exatamente e absolutamente rígido, sofra deformações. Então vamos supor que ela sofra uma deformação razoável, né? Então ela em vez de no intermédio, no caminho intermediário, se ela estiver aqui, por exemplo, esse seria o tamanho dela, as dimensões dela, ou a geometria dela, sem qualquer deformação. Mas vamos supor que ela sofra uma deformação, aqui eu vou fazer um exagero, né? Uma deformação bizarra, em que ela seja esticada a esse nível aqui. Ela que seria assim, ela foi esticada até essa geometria aqui. Naturalmente que isso é pouco possível numa borracha que possa ser considerado corpo rígido, mas para a gente visualizar o que eu quero mostrar, eu vou supor que ela sofreu aqui uma deformação bizarra de largura na parte de baixo, né? Então, ela passou a ter os pontos, em vez do ponto A estar aqui, eu suponho que ele esteja lá, ou seja, ele saiu daqui e foi para lá, por exemplo. Isso me cria um deslocamento que não é o deslocamento apenas desde um ponto A até os pontos A e B', porque agora eu estou em outro local, mas ele me cria um deslocamento que está para além da compensação das forças entre os pontos na mesma borracha. Ou seja, se nós aplicamos uma força em A vai aplicar esta mesma força em B, é um corpo rígido, e B vai reagir com a mesma força em sentidos opostos a A. Ok? Essas forças se cancelam, portanto o trabalho de uma em relação à outra e da outra em relação a uma é nula. Mas agora, nós temos aqui o trabalho de uma força interna, assim como a entre A e B, mas de uma força interna que não se anula, porque além de eu não ter outro ponto, é o mesmo ponto, ele saiu deste local e foi para aquele. Ou seja, houve um deslocamento, assim como nós sabemos que trabalho é definido com deslocamento. Quem não lembrar naturalmente vai voltar lá no nosso estudo anterior. Diferente de zero para uma força que não tem a contrapartida da ação e reação, porque supõe-se ser o mesmo ponto. Ele simplesmente se deslocou. Portanto, imaginaríamos que haveria um trabalho não nulo, que seria caracterizado naturalmente por F escalar dr. Uma força interna qualquer, eu vou chamar de F int escalar dr'. O que acontece é que, num momento posterior, para que nós possamos considerar esse corpo rígido, pelo menos nas suas posições inicial e final, este ponto teve que voltar para o seu lugar. Então, ele teve em algum momento que executar um deslocamento oposto.
menos dr', portanto. E aí eu tenho naturalmente que somar um deslocamento e uma força interna que tem que ser a mesma pelo vetor negativo. Essa soma aqui a gente já viu o que vai dar, né? Naturalmente que isso aqui dá zero. Ou seja, o trabalho das forças internas para um corpo rígido é nulo. Portanto, a gente só precisa se preocupar com o trabalho das forças externas. Bom, então vamos a ele. Nós temos que trabalhar apenas as quantidades das forças externas. Portanto, vamos tratar das forças externas, que são aplicadas aí no nosso sistema. Ok? Bom, se agora eu tenho apenas forças externas, eu só preciso descrever o meu sistema com como ele se movimenta, não é? Agora, já sabemos dos estudos recentes, inclusive, e que foram bem trabalhados com esse propósito, é a descrição da cinemática do movimento plano geral. Ok? Nós o estudamos, inclusive estudamos a sua dinâmica, a aplicação de forças, que portanto agora vão ser usadas para calcular os trabalhos necessários. Por quê? Porque agora nós queremos saber precisamente o balanço de energia que é gerado por um eventual trabalho realizado sobre esse corpo rígido. Portanto, o que nós queremos saber é qual é o trabalho, desde um ponto 1 até o ponto 2, que é resultado de uma força externa aplicada a um deslocamento de algum dos pontos do corpo rígido. Certo? Quando nós falávamos de partícula, era na partícula, ponto único. Agora nós estamos falando de um corpo rígido, nós temos que determinar que ponto nós queremos tratar. Certo? Já vimos que as forças internas anulam seu trabalho e, portanto, só precisamos contabilizar o que uma força interna atua sobre um ponto. Naturalmente que uma pergunta que se segue é: que ponto é esse? Bom, é isso que nós vamos trabalhar, lembrando da cinemática. Afinal, o trabalho atua sobre um ponto, e ele produz uma variação de energia cinética. Tá? Bom, vamos supor que essa quantidade de matéria desse corpo rígido seja composta por uma série de elementos, e a gente precisa calcular, portanto, a somatória da variação de energia cinética sobre todas elas, porque afinal, trabalho, como nós fizemos nas páginas anteriores, produz variação de energia cinética. Então, eu estou preocupado com energia cinética, certo? Bom, vamos lá. Vamos exemplificar aqui com a nossa batata. Está lá a nossa batata, né? E eu vou pegar um ponto qualquer sobre ela, de massa ΔMi, e vou analisar, portanto, qual é a energia cinética que esse ponto passa a ter. Esse ponto, vou supor que ele tem uma velocidade qualquer VI, vetor, está lá, e eu quero analisar qual foi a variação de energia cinética que esse ponto sofreu, mas eu não quero saber só desse ponto, depois eu quero somar o efeito todo sobre o movimento plano geral desse corpo rígido todo aqui. Isso aqui é um corpo rígido e eu quero agora do corpo rígido, não quero mais do ponto. Ok? Bom, eu sei que, primeira coisa, para calcular a energia cinética de um ponto desse é relativamente fácil, né? T igual a meio de ΔMi VI ao quadrado. E você que está imaginando para que eu quero esse espaço, já vai lembrar que aqui a gente trabalha do ponto de vista
de abordagem didática, né? Será que eu estou interessado só nesse ponto? Não, eu estou interessado em todo o corpo. Então eu vou somar todas essas porções para produzir o corpo rígido. Então, de fato, é isso que eu quero, a somatória. Muito bem. E uma vez que eu quero essa somatória, eu tenho que considerar toda a trajetória dos pontos? Será que se o corpo saiu, sei lá, de uma condição, de um ponto qualquer anterior, talvez aqui, e foi aparecer lá, e que naturalmente num desenho feito à mão não se pode fazer com tantos detalhes, mas ele certamente sofreu alguma rotação, além de uma translação, ou seja, sofreu um movimento plano geral e foi parar lá, né? Portanto, eu preciso de técnicas. Ou eu vou ter que somar individualmente cada um dos elementos ao longo de sua trajetória, executado o trabalho por essa força, e isso vai me dar um trabalho que eu não mereço, porque eu já conheço técnicas de se descrever a cinemática de um corpo rígido através do quê? Através da técnica do movimento plano geral. A minha cinemática me permite que eu descreva esse movimento como uma translação mais uma rotação. Bom, isso salva meio mundo, né? Porque agora eu só preciso imaginar duas coisas, uma translação e uma rotação. Pois bem, a translação, eu sei que eu fixo um ponto e faço todo o corpo transladar com ele. Depois a rotação, aquele ponto que se deslocou com a velocidade do outro para, ou melhor, ele gira em torno daquele que eu considerei apenas transladando. Enfim, a técnica do movimento plano geral, não é? Bom, isso me permite então determinar a velocidade I mais fácil do que eu imaginava, porque eu precisaria fazer uma descrição de somatória enorme só para que eu pudesse ter a velocidade desse ponto em relação a um sistema de coordenadas qualquer, que fosse, por exemplo, xy. E agora eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu simplesmente considero um sistema de coordenadas no ponto G dessa batata, ou seja, no seu centro de massa. O corpo vai apenas girar em torno do centro de massa, portanto, o ponto I em relação ao centro de massa tem apenas rotação, e em relação ao sistema original, ele tem apenas translação. Então, em relação ao sistema original, ele tem translação apenas. Em relação ao centro de massa, ele tem rotação. Ou seja, se eu considero que o centro de massa G tem a seguinte velocidade, que eu agora vou representar. Por exemplo, nessa direção, velocidade do centro de massa. Então, pelas técnicas que nós aprendemos, que nós dominamos agora, um ponto qualquer nesse corpo rígido vai ter uma composição de dois movimentos apenas, translação e rotação, sendo que a translação é aquela do centro de massa, tanto o VI tem uma componente que é igual à velocidade do centro de massa, é a mesma do centro de massa,
e tem uma rotação uma velocidade igual à do centro de massa em relação a um sistema de coordenadas qualquer. E depois tem uma rotação em relação ao centro de massa. Ou seja, a composição desses dois vai me dar a velocidade total em relação ao referencial inicial. Bom, ainda assim sendo assim, eu já consigo até desenhar qual é que seria essa velocidade, porque ele está girando. Uma velocidade em relação a um ponto em relação ao qual ele gira é tão somente perpendicular, não é? Então ela está nessa linha de direção, ela tem que ser tangente a uma trajetória circular centrada em G. Para eu completar, portanto, essa geometria de vetores, eu preciso ter um vetor como esse aqui, que aí facilmente eu vejo que a minha soma dá precisamente o meu VI. Ou seja, relembrando, portanto, a técnica da cinemática de movimento plano geral do corpo rígido, um ponto desloca-se com velocidade do centro de massa, mais rotação em relação ao centro de massa. Okay? Sendo esse aqui um eventual RI', que é a posição em relação ao ponto G, né? Então somente eu desenhei isso só para a gente ver que ele a ideia é que ele seja perpendicular ao raio que faz em relação a G. Tá bom, pessoal? Translação, verde. Rotação, vermelho. Ok. Se eu consigo isso, se eu consigo aplicar essa técnica de escrever esse tipo de cinemática, então as coisas se transformam ficam muito mais fáceis. Por quê? Porque eu consigo expressar o meu sistema da seguinte forma. Bom, o meu T é esse. Eu vou somar todos os tipos de velocidade que eu tenho. Nesse caso aqui, eu pus um VI que não especificava componentes, agora eu já conheço suas componentes. Portanto, basta que eu escreva agora a sua velocidade como sendo. Agora vou ter que tirar o quadro anterior, a gente pode voltá-lo se for preciso. Eu posso expressar o T. Eu vou repetir aqui a expressão dele, para que a gente não perca de vista. Eu posso representar como a quantidade proveniente da translação mais a quantidade proveniente da rotação, sendo que energia é um escalar, certo? Se energia é um escalar, então eu posso muito bem fazer isso. Portanto, fico com meio. Isso aqui tudo é igual a meio de mv do centro de massa ao quadrado, né? Ok? Não temos mais índice, né? Estamos tratando agora do corpo todo e sabemos que ele é bem descrito pelo centro de massa, né? Essa aqui é a velocidade do centro de massa para todas as partículas. Então, eu já não preciso colocar o índice. Aqui não preciso nem devo, porque ela é igual, ela não se difere de índice para índice. O que poderia diferir, de fato, e difere, é o de cada uma das partículas em relação ao ponto G, porque eles têm RIs diferentes. Por essa razão, eu explicitei aqui o RI. Então, a outra parte da energia cinética vem de fato da somatória dos ΔMI vezes os VIs, mas que são os VIs em vermelho. E agora, portanto, eu pinto ele de vermelho para você não se perder, porque ele é de fato proveniente da rotação apenas. Então, translação apenas mais rotação apenas. Eu ainda tenho que somar um monte de VIs aqui, né? Mas se eu reparar que
uma vez que eu conheça a velocidade angular no movimento circular e conheça o R, eu posso colocar esse VI em função disso. Então, vamos a isso. Somatória de RI. Eu vou colocar primeiro ΔM, né? Vou continuar com o ΔM. ΔMI vezes... O que era V? Vamos fazer um parênteses aqui. V não é igual a ômega R? Então, VI é igual a ômega RI. Então, em vez de VI ao quadrado, eu vou colocar ômega RI. Eu não vou colocar índice no ômega, porque a essa altura todos vocês já sabem que se o corpo é rígido, todos têm a mesma velocidade angular. Não é? Sendo isso ao quadrado, eu posso até colocar aqui em colchetes, para ficar mais elegante. Né? E, portanto, eu passo a ter que expressão medir. Essa é a expressão que eu tenho, mas se você lembrar da expressão do momento de inércia, ele era precisamente m vezes r ao quadrado. Vocês devem lembrar destes cursos mais elementares. O momento de inércia em um corpo rígido é definido como mr ao quadrado. Então, isso aqui nada mais, nada menos é do que meio que multiplica somatória de ΔMI RI ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Isso aqui é nada mais, nada menos, pessoal, que sendo a somatória, é o momento de inércia do corpo em relação ao seu centro de massa. Ou seja, isso aqui é o I barra. Muito bem. Temos aí uma expressão para energia cinética do corpo inteiro apenas com parâmetros que nós conseguimos calcular com um certo grau de facilidade. Por que nós através de que nós conseguimos isso? Conseguimos isso através da técnica de decompor um movimento plano geral apenas por dois outros, que é a de translação e rotação. Beleza, então temos aqui parâmetros que são possíveis de se conseguir, ainda estão limitados ao fato de que eu estou girando, eu estou representando o meu movimento plano geral como uma translação mais uma rotação em torno de G. Nem sempre é isso que nós fazemos. Nós, inclusive, tratamos a cinemática do corpo rígido quando nós necessitamos modelar o seu movimento por uma rotação, na parte da rotação, que não é em torno do seu ponto G, do seu centro de massa. Ele é fora. Bom, isso não traz grandes problemas, porque nós sabemos que, em relação a um ponto qualquer, ó, né, nós simplesmente precisamos de colocar uma distância que nós tivemos em relação a esse ponto O vezes a sua massa, né? Então, assim nós conseguimos representar o momento de inércia em relação a um eixo qualquer. Então, um eixo qualquer O, né? A gente pode generalizar esse resultado para quando nós não temos o movimento de rotação necessário à modelação, a modelagem do nosso movimento, passando pelo centro de massa, mas passando por um ponto qualquer O. Basta a gente calcular o I em relação ao O e não em relação a G. Então essa é a maneira mais geral, porque esse é o movimento mais geral que a gente pode ter do nosso corpo rígido. Bom, pessoal? Bom, é relativamente razoável, né? Que a gente consiga esses desenvolvimentos. Parece tudo fazer sentido. Agora, vai fazer mais sentido, naturalmente, quando nós conseguimos fazer uso disso aí em aplicações. Como é que a gente consegue aplicar o teorema de trabalho e energia?
Bom, a gente consegue aplicar o teorema de trabalho e energia quando há conservação de energia, certamente, né? Então, quando há conservação da energia mecânica, naturalmente, porque se ela estiver indo para outras formas de energia, pelo menos essa técnica não vai funcionar e muitas vezes nem chega a ser útil, porque se a energia não se conservar de forma mecânica, ela vai se transformar em outra forma que não se consegue utilizar dentro de um sistema mecânico, né? Então, nos interessa o caso da conservação de energia mecânica, que aproximadamente em aproximação, boa aproximação, a maioria dos casos, né? Então, o exemplo que se dá no livro, nós não vamos trabalhar quantitativamente, porque ele acaba por não ter uma conclusão quantitativa. Nós vamos fazer a parte quantitativa em outro problema, mas o exemplo que se dá é o seguinte: uma barra que esteja ali limitada, o movimento de seus extremos, está limitado ali a canaletas, tá? Sistema muito comum, né? Sistema mecânico muito comum, onde você tem aí uma canaleta, você tem aqui outra perpendicular, portanto horizontal, e a sua barra pode, de certa forma, se movimentar de forma restrita a o quê? Aqui, esse cursor desloque-se apenas de maneira horizontal, enquanto esse apenas de maneira vertical, né? Ou seja, esse cursor pode descer, esse cursor pode se deslocar para a esquerda, e se você larga isso, ele está aqui representado o ponto G, ele tem o ponto G sem eu representar ou eu representando, mas está ali para que você entenda que a gente pode considerar a força-peso atuando sobre ele, né? Ele atua sobre todo o corpo, mas no modelo, como a gente aprendeu como é melhor representar, é melhor que representemos no centro de massa. Então, como você larga essa barra aqui, vamos supor que tivesse aqui eventualmente um pino e você puxa esse pino, né? Então esse troço tem a permissão de cair. Cair de forma restrita. O lado esquerdo vai se deslocar na vertical e o lado direito vai se deslocar na horizontal. Tanto o lado direito vai fazer isso, o lado esquerdo vai fazer isso, e a gente vai ter tanto a nossa nova posição da barra como sendo algo desse tipo, né? Sempre restrito aí com seus pistões nas suas respectivas canaletas, né? Mas ele vai estar caindo para cá e aquele ali vai estar se deslocando para a esquerda, de forma que nós temos aí um movimento, né? Portanto, temos uma velocidade angular envolvida, né? E a gente quer saber os parâmetros. Vamos supor agora que você, nesse mecanismo, precisa de um supressor, precisa de um freio. Aqui seria um elemento que o seu colega lá da parte de atrito, da parte de ruídos, no seu projeto que vocês estejam trabalhando, ele vai precisar saber qual é a energia que o material que ele vai pôr ali, o especialista, né, em amortecimento, ele vai colocar ali um material, ele quer saber que tipo de material, que espessura colocar, e por isso ele precisa saber com que velocidade esse pistão aqui, por exemplo, esse elemento, o elemento do lado esquerdo, pode ser chamado de A e B, por exemplo, ele quer saber com que velocidade ou com qual energia esse elemento, ou melhor, o sistema todo, né? Qual a quantidade de energia que esse sistema vai entregar a esse ponto para que ele faça uma supressão eficiente, ok? Então, isso é, de fato, uma necessidade real, né, nos projetos aí de qualquer elemento mecânico, a gente saber esses parâmetros. Naturalmente que precisa saber com que velocidade também, isso vai alterar, vai definir para ele aí o tipo de material, ou, enfim, as especificidades técnicas que isso vai ter, mas ele
precisa que você entregue a ele esses valores, velocidade desse ponto, ou velocidade angular, ou ambos, né? Certamente junto com a massa desse conjunto. Ok? Então, como aqui está o equivalente a uma figura que vocês vão ver no livro, equivalente à figura, não é a própria figura, mas equivalente à figura 1715, né? E nesse exemplo, 17,5, desculpem, não se trabalha as quantidades, nós vamos trabalhar isso no problema proposto. Então, nós vamos trabalhar essa questão num problema proposto que eu escolhi com a intenção de aplicarmos esses conceitos, né? E ele se serve bem para isso. Ele, naturalmente, vocês vão ler lá o enunciado no livro texto de vocês. Ele é o exemplo, o problema 17.37 e diz, e tem lá naturalmente o desenho, né? Ele diz que o movimento da barra delgada AB, que é possível de se mover ao longo de cursores, ela tem 10 kg, né? E ela é liberada do repouso com θ igual a 20 graus. E é para determinar a velocidade do cursor quando ele chega ao final do seu curso. Então, nós vamos aqui só esboçar uma situação que essa seria a barra, esses seriam os cursores, né? Muito semelhante àquilo que eu tinha proposto lá para vocês, como material de estudo, né? E essa barra vai cair, por assim dizer, ela vai se deslocar para baixo, né? Desde uma posição que aqui inicia-se até ela chegar até que ela chegue na posição completamente vertical, né? Ela vai se deslocar para cá e vai chegar na posição completamente vertical, e vocês precisam determinar com que velocidade isso aí chega. Naturalmente que assim como eu desenhei isso não é possível, né? Agora eu corrijo ele aqui, para que esse cursor possa chegar de fato até um ponto em que isso aqui vai se deslocando até chegar a uma posição perfeitamente vertical aqui, né? Portanto, com seu cursor A dessa forma, nesse ponto, e o cursor B naquele ponto ali, certo? Então, tem toda uma trajetória que isso aí vai seguir até chegar a essa situação. Mas, em particular, pergunto-se quando a gente larga, quando isso aqui é largado, de um ângulo inicial de 20 graus, né? Então, temos lá a geometria necessária para o estudo disso aí, que é relativamente simples. Temos lá 20 graus para o θ e quer se saber, a partir do fato de que a massa é 10 kg e o L é igual a 1,2 metro, quer se saber quando θ for igual a 90 graus, quais vão ser os valores da velocidade A e da velocidade B. Ok? Bom, começaremos a análise do problema. Disse que os cursores deslizam livremente. Então, se desliza livremente, isso significa que há conservação da energia mecânica. Ok? Ou seja, vale a seguinte expressão. A energia cinética que ele tinha no primeiro momento, mais a energia potencial que ele tinha naquele primeiro momento, quando somadas, ou seja, aqui formamos temos aqui a energia mecânica do ponto 1, tem que ser a mesma energia mecânica no ponto 2. E naturalmente isso aqui não faria qualquer significado prático se elas não se trocassem de valores, né?
seria a mesma coisa que ficar repetindo infinitamente a mesma coisa, não é o caso. Elas trocam, há um intercâmbio. A energia potencial se transforma em cinética. Bom, com isso eu já consigo fazer alguma coisa, porque eu equaciono, que é precisamente a razão de estudo nosso aqui da física. Equacionar um problema e depois nós passamos a resolver a equação. Ok? Vamos lá. Então, vou analisar cada um dos pontos. Cada uma das situações que vem a ser. Na situação 1, o que eu chamo de situação 1 é o ponto de partida, né? Ou seja, θ igual a 20 graus. Eu coloco aqui da seguinte forma, para que nós possamos esclarecer de maneira indubitável. Eu faço um conjunto de perguntas do tipo assim, no ponto 1, há energia cinética? Não. Ok, então T1 é igual a zero. Pergunta agora, a energia potencial? A resposta é, vamos ver. Se nós temos lá uma possibilidade de movimento, que é aqui, qualquer ponto aqui junto entre a posição horizontal e vertical, temos o peso atuando aqui no ponto G, disso nós já sabemos, né? Ele, portanto, vai puxar esse sistema para baixo. Em relação ao ponto A, ele não pode ir para baixo, nem para cima, nem para lugar nenhum na vertical. Só pode ir para a direita. Mas o ponto B pode ir para baixo. Então, a força-peso vai provocar movimento dessa barra. E, portanto, se ela tem capacidade de fazê-lo, há energia potencial. Ok? Então, a minha resposta aqui certamente vai ser sim, né? Bom, se há energia potencial, então temos um V1. Ok? Assim a gente consegue começar a equacionar as minhas quantidades, né? Bom, o V1 vai ser o quê? Força escalar deslocamento. Força e deslocamento têm direções opostas. Eu faço aqui do lado, o livro não deu muita atenção a esse assunto atual agora, e já fez em outros momentos, né? A força está para cá e o ΔY está para cá. Então, nós naturalmente temos um sinal negativo aqui nessa energia potencial, que ela provém de um trabalho onde força e deslocamento têm direções opostas, tá? Então, fica a força peso vezes o que? Vamos ver aqui qual é o ΔY que essa quantidade implica, né? Se o ponto G veio parar aqui, ó, esse aqui seria o nosso ΔY, né? Ele é precisamente o que? Metade de L sobre 2, vezes o seno de θ, não é? Olha lá, cateto oposto, seno de θ. Então, o meu ΔY é seno de L sobre 2 seno de θ. Sendo que esse θ é 20 graus, então temos aqui θ igual a 20. Se você puser seus valores numa calculadora, vai ficar menos 10 kg vezes 1,2 metros sobre 2, seno de 20 graus. O seu V1 vai ficar com o seguinte valor: menos 20,13 joules, ou joules, como você quiser falar, mas aqui a gente só precisa da quantidade, né? Muito bem. Não temos energia cinética, ela é igual a zero. Temos energia potencial, ela é igual a isso. Ok? Bom, aqui já temos, portanto,
a energia mecânica do ponto 1, que é igual a T1 mais V1, vai ser igual a 0 menos 20,13, portanto, menos 20,13 joules. Tá. Aí ela vai lá e cai e vai parar no ponto 2, a situação 2, que é completamente vertical, né? Nessa situação ali, que é a segunda situação, que eu chamo de ponto 2, né? Pergunto novamente. Temos energia cinética? Temos energia cinética? Claro que temos, né? A barra vai cair com certa velocidade, inclusive aquele ponto onde eu imaginei uma situação hipotética que precisasse amortecer, né? E é o parâmetro que o nosso colega lá da acústica vai precisar. Então, sim, tem energia cinética. Vamos calculá-la? Ok, vamos calculá-la. Agora, vamos calculá-la de maneira criteriosa, porque a energia cinética que nós temos aqui, ela não é apenas de rotação, nem apenas de translação. Ela é a energia cinética de rotação mais translação, não é? Não foi assim que a gente modelou o movimento plano geral? Então, nós temos que ter isso em mente. E esse aqui, que é a nossa folha número 7, agora precisa de uma folha número 8, porque a gente agora vai calcular essas duas quantidades, tanto a energia de translação quanto a energia de rotação. Ok? Então, vamos a isso. Nós calculamos a parte de translação primeiro, ainda estamos no ponto 2, né? Para organizar a solução, translação. A energia de translação é meio de 1m vezes 1v ao quadrado. Nesse caso, quem é que tem velocidade é o centro de massa. E em que situação? Na situação 2. Então, isso passa a ser meio de mv do centro de massa 2, situação 2, ao quadrado. Ok? Muito bem. Pergunto novamente. A translação? Sim. Desculpa, a rotação? Sim. E energia de rotação é então o que? Meio de um I genérico, ômega ao quadrado. Genérico eu quero dizer assim, se é em relação ao centro de massa, é um I do centro de massa, se é em relação a um eixo fora do centro de massa, é aquela fórmula que todo mundo conhece, né? I do centro de massa mais mr ao quadrado. Aqui em relação ao centro de massa, ele dá conta da gente fazer, né? Porque o movimento plano geral desse tipo de movimento, nós já trabalhamos, diz que é possível se modelar aquilo com translação, mas rotação em relação ao centro de massa. Fica meio de I em relação ao centro de massa, ômega, e é um ômega 2, né? Ao quadrado. Bom, isso aqui é igual, essa quantidade é igual a meio do I do centro de massa, e vocês vão olhar na tabela, vão lembrar lá do seu estudo mesmo, do Halliday, né? Fica menos de meio de ml ao quadrado, 1/12 de ml ao quadrado, tinha lá ainda um ômega 2 ao quadrado, né? Se a gente colocar as quantidades, e eu conferi para ver se vocês podiam fazer com segurança, vocês podem fazer, o resultado dá, o L é 1,2 metro, né? Ao quadrado, ômega 2, tudo isso aqui, puramente numérico, esse trabalho dessa linha para essa, dá 0,6 de ômega 2 ao quadrado, né? Ok? Portanto, a energia cinética do ponto 2, a energia cinética apenas, né? Do ponto 2 é a soma da energia translação mais a de rotação, meio de m v do centro de massa ao quadrado, mais 0,6 de
velocidade angular ao quadrado. Pergunta agora, se eu perguntei se havia energia cinética, sim. Agora eu pergunto, há energia potencial? Bom, se eu considerei o meu ponto de partida, e agora eu declaro que eu considerei meu ponto de partida como sendo energia potencial zero, quando eu estava com a barra lá em zero, θ igual a zero, não θ igual a 20, né? Lá em θ igual a 20, eu considerei uma energia potencial, portanto, o que está implícito, né? Eu não voltei a esse assunto naquele momento, enfatizo ele agora, que a energia potencial do ponto anterior foi considerada, naturalmente, com um ΔY a partir da situação horizontal, né? Tanto a partir da situação horizontal, eu tenho uma energia potencial de menos 20,13 joules. Qual é que é essa energia potencial agora? Naturalmente que em relação ao mesmo ponto de partida, que é a barra na vertical. A energia potencial? Sim, claro. Em relação à posição vertical, eu tenho um deslocamento e eu tive a atuação da força-peso. Portanto, eu tenho energia potencial. Então, qual é a energia potencial? A energia potencial é menos meio de... esse aqui não tem menos meio, né? É apenas menos. Menos o peso vezes agora o deslocamento que eu tenho do centro de massa. Então, vamos dar mais uma olhada na geometria do problema. Quanto é que o centro de massa se deslocou desde o ponto vertical? Ele se deslocou toda a metade do seu comprimento. O centro de massa todo veio parar aqui, né? Então, ele se deslocou de L sobre 2. Né? Veja essa barra aqui em pé. E o centro de massa está na metade dela, então eu tenho um deslocamento de 0,6 metro. Que dá, eu não estou colocando aqui as unidades, né? Porque tenho incógnitas na equação, mas eu estou usando coerentemente todas as unidades no SI. E é isso que importa quando você tem uma equação com incógnitas. Se colocar isso aqui, esses valores vai dar menos 10 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado vezes 0,6 metros, que vai dar menos 58,86 joules. Aqui eu já sei que essa é a energia potencial. Posso até chamar de V2 se eu quiser. E aí eu passo a ter a energia mecânica do ponto 2, que é igual à energia cinética do ponto 2, mais a energia potencial do ponto 2, que portanto eu fico com com meio de m V do centro de massa na situação 2 ao quadrado, mais 0,6 ômega 2 ao quadrado, menos 58,86. No meu quadro de número 8. Tá? Esse é o nosso quadro, portanto, de número 8. Bem, eu tenho a expressão da energia mecânica no ponto 2. Tenho a energia mecânica no ponto 1. Sei que há conservação de energia mecânica. Portanto, agora só me resta aplicar a conservação da energia mecânica, que é o que nós vamos fazer agora. Portanto, conservação da energia mecânica, eu tenho simplesmente que equacionar o que? Menos 20,13 joules com a quantidade que eu tenho posteriormente, né?
que é meio de m vezes V2 barra quadrado, mais 0,6 ômega 2 ao quadrado, mais, nós temos só que olhar o último dos quadros, né? Menos, aliás, 58,86 joules. Aqui não é uma equação com unidades, né? Já tem incógnitas. Só que reparem, essas duas quantidades parecem duas incógnitas. De fato, elas não são, né? Elas não são porque a velocidade do centro de massa na situação 2 pode ser posta em relação à velocidade angular da situação 2. Se nós repararmos aqui, o giro é feito fixando-se o ponto B e supondo que ele sai dessa posição e vem para aquela, sai dessa e vem para aquela. Por que eu estou enfatizando? Porque muitas vezes o autor não enfatiza e o aluno pode ter confusão. Nós estamos segurando o ponto B para ele girar em relação ao ponto A. Ou seja, nós simplesmente temos uma velocidade angular que é fixada em B com raio L para um ponto qualquer aqui, se fosse o ponto A, e L sobre 2 se fosse o ponto B, mas eu quero para o ponto A. Deixa eu ver aqui. Não, desculpa, eu quero para o centro de massa. Eu quero a velocidade que o centro de massa agora, na vertical, passará a ter em relação a um ponto B fixo, onde a barra gira no sentido, nesse caso aqui, inclusive, horário. Né? Então, eu quero relacionar a velocidade periférica do centro de massa com um raio, portanto, de L sobre 2. Ok? Então, eu consigo, sim, colocar essa velocidade periférica em relação a essa velocidade angular. Isso é relativamente fácil. Isso me diz que essa quantidade, melhor escrito aqui, né? Menos meio de m ômega 2 vezes L sobre 2, mais o que nós já tínhamos ali, né? Isso aqui eu tenho quantidade, isso aqui dá 0,6, né? Isso aqui 10 sobre 2, 5. 5 vezes 0,6 dá 3. Né? Então eu fico com 3 ômega 2. E como aqui, aliás, desculpem aqui, pessoal, era ao quadrado. Se isso aqui é ao quadrado, eu tenho que corrigir essas quantidades, simplesmente tenho que corrigir essas quantidades, espere. Eu fico, portanto, com meio de m, que dá 5, vezes ômega 2 ao quadrado, vezes L sobre 2 ao quadrado. Se o L sobre 2 era 0,6, o L sobre 2 ao quadrado vai dar 0,36, ok? Mais 0,3 ômega 2 ao quadrado, menos 58,86. Se eu fizer toda essa conta, eu vou ter, naturalmente, um valor. Eu passo esse 58 para cá, fico com 38,73. E para cá eu fico com as incógnitas, nesse caso uma única incógnita, né? Que é o ômega 2 ao quadrado. Se eu multiplicar 5 por isso aqui e somar com esse 0,6, eu vou ficar com 2,4 ômega 2 ao quadrado, de onde ômega 2, naturalmente não tem raiz negativa aqui, né? Estou considerando só o módulo, é 4,82 radianos por segundo. Desculpa, 4,17, 4,0
17 radianos por segundo. Ok, temos o ômega 2, mas será que era isso que queríamos? Não, nós voltamos lá ao problema, o VB2 e o VA2. Agora observem, quem é VB2? VB2 é precisamente o momento em que temos aqui a chegada ao final do curso, né? Dessa barra. Então ela tem que ser nula, ela tem que parar. Nosso modelo é feito para que ela pare, nosso movimento plano geral. Ela vai se deslocar em movimento plano geral até aqui. E aqui eu não posso ter velocidade para o ponto B. Mas eu tenho velocidade para o ponto A, ou seja, ela continua girando, né? Ela para de se transladar e passa a girar. Então nós temos que projetar provavelmente possivelmente um sistema de amortecimento nessa barra superior, né? Se nós quisermos projetar algo desse tipo. E para isso a gente tem que saber quem é o VA. Portanto, nós já sabemos que VB é igual a zero, né? Porque é ali que o movimento deixa de ter velocidade em B. Se ele continuasse aqui, nós só queremos saber a hora que ele fica vertical. Mas se ele continuasse, por alguma razão, o ponto A indo para a direita, nós voltaríamos a subir com o B. Ou seja, esse é de fato um ponto onde a velocidade de B tem que se anular, em qualquer das hipóteses, né? Na descrição desse movimento. Tanto VB é igual a zero, e o VA é tão somente um movimento de rotação quando o meu B está fixo. Eu enfatizei antes, volto a lembrar, nessa conjugação de movimentos de translação mais rotação, o B é o ponto de giro, com velocidade ômega, ou seja, giro com velocidade ômega, onde o A tem velocidade periférica, ou seja, tem velocidade tangencial igual a ômega R. No caso aqui o ômega é ômega 2. E o meu R é o próprio L, né? O comprimento da barra. Portanto, ali, se vocês colocarem os valores, aqui está o valor de ômega 2, o L é 1,2 metros, ficamos com simplesmente 4,82 metros por segundo. Ok, pessoal? Repare que aqui a gente fez a análise detalhada, né? Se alguém tivesse imaginando, tá, mas e a análise de razoabilidade que o Alexandre gosta de fazer, né? Essa análise de razoabilidade eu deixei para retornar um pouco na teoria e mostrar o seguinte, reparem. Se a gente tiver, aqui naturalmente pode ser que eu tenha que renumerar alguns quadros para que vocês possam, para que possa fazer sentido, né? Mas a análise de razoabilidade, ela fica por conta do seguinte raciocínio. Reparem, se a gente tiver só energia cinética no ponto 2, toda ela foi convertida para potencial, ou seja, a barra subiu. E vice-versa, se nós tivermos só potencial, ela está parada, portanto, e subiu tudo que poderia subir de volta, né? Então, é a própria análise da conservação de energia, só que agora aplicada ao movimento plano geral, onde, se eu tenho só rotação, a energia cinética da translação é nula. E se eu tiver só a translação, a energia cinética da rotação é nula, ou seja, tem que ter só uma ou outra para que a outra se anule, não é? E aqui, no caso, nós não temos mais energia cinética de translação, quando a barra chega ao final, né, só de rotação. Por isso a gente tem um VB igual a zero. A gente termina aqui essa parte. Na próxima parte, então, faremos a parte de quantidade de movimento no movimento plano geral. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a próxima.